chamado de Simão. Conheceu Jesus através da vida do seu irmão André. E quando Jesus conhece André, de imediato ele muda o nome dele para Pedro, que outrora era Simão. E quando, a partir do momento que Pedro conhece a Jesus, ele tem a total convicção que ele nunca mais seria pescador de peixe, mas sim pescador de almas. Então, é tão impactante aqui na palavra. Nós bem sabemos que por onde Jesus passava, Jesus era seguido de inúmeras multidões e dos seus discípulos. E aqui no capítulo 22, 23, vai dizer que Jesus, ele era seguido por inúmera multidão e seguido dos seus discípulos. Jesus, ele nunca andava sozinho. Na maioria dos textos bíblicos, nós iremos ver, a Bíblia vai nos dizer, vai nos revelar que Jesus, ele sempre andava seguido de inúmera multidão. Mas Jesus, neste momento, onde nós lemos, vai dizer que neste dia, Jesus decide despedir todo mundo. Ele fala para seus discípulos: olha, vocês vão para outra banda do mar. Enquanto ele fica ali despedindo a multidão. Aí já visto que essa mesma multidão que Jesus está despedindo é aquela mesma multidão onde Jesus alimenta com apenas 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus, esse dia, ele decide ficar sozinho e acaba despedindo todo mundo. A palavra diz que ele despede todo mundo e sobe para orar à parte. Ele sobe para orar sozinho. Sabe o que é que eu aprendo com essa palavra? Que tem momentos que nós temos que despedir coisas e despedir pessoas para ter nosso momento só e particular com Deus. Jesus, ele despede a multidão, ele fica só. É necessário tirar coisas e despedir coisas para ter o nosso momento a particular e só com Deus. Porque a intimidade de você é você e Deus. E Jesus, ele estava tendo a necessidade de ficar sozinho naquele momento. E a palavra aqui vai nos dizer que Jesus, no versículo 24, vai dizer que Jesus, o vento era contrário. Quando ele vê, o barco dos discípulos já está longe. Por quê? Porque ele passa muito tempo lá orando. E o vento açoitava os barcos dos discípulos, porque a palavra diz que o vento era contrário. Quando nós estamos no nosso propósito com Deus, nem sempre os ventos vão ser favoráveis ao nosso favor. Vai ter vento contrário, vai. Mas Deus me traz aqui nessa noite. Pode ser vento, pode ser tempestade, mas eu, Senhor, estou em todos eles. A palavra diz que o barco dos discípulos, quando Jesus veio, já está do outro lado, porque o vento era contrário às ondas, açoitava o barco. Os discípulos, eles estão sozinhos e com medo. Tem momentos que na nossa vida é assim, pastor. Quando os ventos da vida começam a nos assolar, nós nos sentimos sozinhos e com medo. Até nos questionamos: cadê Jesus? Onde Jesus está neste momento? Aí Deus me traz aqui nessa noite para te dizer: Ele está te sustentando. Quem disse que você vai morrer? Jesus, ele está em todo o tempo. E a palavra diz que Jesus vai até eles, só que eles estavam tanto medo, se sentindo sozinhos, que eles não enxergam Jesus. O medo faz eles enxergar coisas que não tem e coisas que não existem. O medo às vezes nos faz enxergar coisas
sozinhos, com medo. O vento era contrário. E a palavra diz que na quarta vigília da noite, por volta ali umas 3 da madrugada, estava escuro. Você vê, os discípulos estão aterrorizados. Aí aparece aquele homem lá, de branco. O que você vai pensar? Se fosse um dia de hoje, é uma carreira. É tanto que eles têm tanto medo que eles culparam Jesus como um fantasma. Um fantasma! Tanto medo que eles estão. Aí Jesus chega para os discípulos e fala assim: não tenham medo, eu cheguei para acalmar vocês. O vento pode até estar soprando, Jesus está dando a sua misericórdia. Vê o medo no olhar dos discípulos. Os discípulos estão apavorados. Aí Jesus sempre e diz: não temas, porque eu estou contigo. É tão interessante aqui que quando nós estamos no propósito, nem sempre as coisas vão dar certo. Vai vir luta, vai vir peleja, vai vir vento ao contrário, vai vir alguém te pedindo de fazer a obra, vai te entristecer. Mas Jesus diz: eu ainda estou no controle da tua vida. E a última palavra quem dá é Ele. A última palavra ainda quem dá é o Senhor. Aí vem aquele homem de branco, andando sobre as águas. Eu acho lindo. Às vezes eu fecho meus olhos e dos olhos da fé eu contemplo Jesus andando por sobre as águas. Meu Deus. Para mandar a subir aí Jesus está ali no meio daquele vento, no meio daquela tribulação. E Jesus andando sobre as águas. Daqui a pouco levanta quem? Pedro. Cheio de coragem. Glória. Cheio de ousadia. Porque quem tem Deus, quem é cheio de Deus é assim. É cheio de coragem, cheio de ousadia. O vento pode estar balançando, mas ele está lá glorificando a Deus. Se levanta Pedro, cheio de unção e de ousadia, cheio de coragem e cheio de fé. Senhor, se é tu mesmo, manda eu ir até aí, manda eu ter contigo. Pedro, e lá vai Pedro todo cheio de unção. Encontro de Jesus, cheio de unção e de convicção para Pedro. Pedro está andando sobre o mar. Pedro está fazendo o quê? Pedro está sentindo e sentindo o sobrenatural de Deus, porque Pedro está contemplando Deus. Pedro está contemplando o sobrenatural de Deus. Pedro contemplou esse sobrenatural. Ele andou sobre o mar. Ele andou sobre o mar. Mas a palavra diz que no momento Pedro começa. Enquanto Pedro está olhando para Jesus, Pedro está andando, está andando, está andando. Enquanto Pedro está olhando para Jesus, Pedro está enfrentando o medo. Enquanto Pedro está olhando para Jesus, Pedro está enfrentando a tempestade. Enquanto Pedro está olhando para Jesus, Pedro está enfrentando todos os seus medos. Pedro está contemplando o sobrenatural de Deus. Mas a palavra vai dizer que em dado momento
olhando para o vento. Está perdendo o objetivo em Deus.